nossa primeira reunião, digamos, oficial do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, aqui em Vicente Pires. Estamos fazendo a nossa abertura do ano com uma série de mensagens baseadas nas 7 epístolas, nas 7 cartas do Apocalipse. Eu acredito que será um estudo proveitoso para nós, um estudo que não é novidade. Eu falava com os irmãos um pouco antes da entrada aqui do culto, mas quando nós ouvimos no Espírito e falamos no Espírito, sempre é proveitoso e é produtivo. O título dessa série de ministrações que nós começamos hoje, A Igreja ao Longo das Eras. Nós teremos uma perspectiva ou uma leitura histórica e também simbólico-profético da Igreja de Cristo a partir de uma leitura de Apocalipse, capítulo 2 e também capítulo número 3. E eu quero convidar que você abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós iremos ler alguns trechos apenas, que você abra na Epístola de Jesus à igreja em Éfeso. Já ouviram falar dessa epístola já? São 7 cartas, 7 epístolas. Já estão bem treinados, né, irmãos? Eu quero ler com vocês o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 6. Depois nós iremos pular e ler do versículo 8 até o versículo de número 10. Uma leitura inicial, uma leitura apenas introdutória, mas muito possivelmente nós faremos novamente essa leitura quando nós entrarmos em pontos específicos da ministração dessa noite. Quem achou, diga achei. Graças a Deus. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 8, 9 e 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, queridos, até apenas essa porção de Apocalipse capítulo 2. Quando nós olhamos esses 2 capítulos de Apocalipse, nós nos deparamos com algo que é muito profundo, algo muito intenso para cada um de nós. Não é nova a discussão e tampouco também é superficial a discussão em torno da interpretação do livro de Apocalipse e também desses capítulos 2 e 3 que tratam a respeito das 7 epístolas ou das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Se vocês pesquisarem na internet, ou mesmo comprarem livros que tratem sobre escatologia, vocês vão verificar que existem muitas interpretações, muitas discussões diferentes, muitas perspectivas a respeito de como ler, de como interpretar Apocalipse capítulo 2
e 3. E antes mesmo de nós adentrarmos a mensagem de hoje, que é a igreja no mundo, eu quero tratar alguns pontos específicos sobre Éfeso e Esmirna. Mas como eu dizia, antes mesmo de adentrar a mensagem de hoje, nós temos que entender, ainda de maneira pormenorizada, algumas coisas. Que tipo de leitura nós iremos proceder quando nós estivermos diante dessas 7 cartas, dessas 7 epístolas? Há pelo menos 3 maneiras que nós podemos considerar para ler as 7 cartas do Apocalipse. Eu quero mencionar de maneira brevíssima essas 3 maneiras e dizer qual é a maneira que nós nos prendemos mais aqui no nosso ministério. A primeira forma de nós lermos essas 7 cartas é uma maneira histórica. E é uma maneira que a grande maioria dos intérpretes, dos comentaristas e estudiosos também leem dessa maneira. Ou seja, eles veem essas cartas apenas do ponto de vista histórico. Porque, afinal de contas, essas 7 igrejas, elas existiram literalmente no primeiro século da era cristã. Então, se nós fizermos uma breve pesquisa histórica, essas igrejas, elas de fato existiram. Então, quando você olha para trás, você olha para o passado, são 7 igrejas localizadas na região da Ásia Menor, atualmente a Turquia. Então, é uma primeira leitura tão somente histórica. Mas há uma outra leitura, uma outra maneira de nós interpretarmos essas 7 cartas do Apocalipse, que é uma leitura profética. E nessa leitura, queridos, eu diria que é uma leitura um tanto mais controversa, é uma leitura um tanto mais que polêmica, porque nem todos cristãos, nem todos aqueles que leem Apocalipse capítulo 2 e 3 entendem dessa maneira. Pastor, mas como assim? É uma leitura um tanto mais controversa e polêmica, porque nessa leitura que é profética, nós conseguimos enxergar 7 períodos da história da igreja. Em toda a era da igreja, nós podemos vislumbrar 7 momentos, 7 períodos distintos, desde o primeiro século até atualmente, onde nós estamos vivendo, onde estamos posicionados no tempo. É claro que muitos vão dizer, nós não enxergamos internamente essa interpretação, e eu concordo. Se você fizer uma exegese do texto, você vai ler capítulo 2, você vai ler capítulo 3 de Apocalipse, em nenhum momento você vai encontrar um texto, uma referência que diga que essas 7 cartas, escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, são uma referência profética a toda a era da igreja. Pastor, mas então afinal de contas, por que nós interpretamos assim? Por quê? É importante falar algo a respeito disso. Do ponto de vista exegético, nós não temos internamente no texto algo que diga que essas 7 cartas refiram-se a todo o período da igreja, mas nós não fazemos apenas uma exegese do texto. Quando nós fazemos uma exposição das Escrituras, nós fazemos a teologia também, e a teologia, ela é feita a partir da exegese, mas ela é feita também a partir de outros pressupostos, de outros argumentos, como a própria história, a arqueologia, a experiência, a filosofia. E se você olha para toda a história da igreja, é muito interessante que você consegue encaixar algumas características, algumas particularidades dessas 7 epístolas, dessas 7 cartas das igrejas da Ásia Menor, em 7 períodos distintos. Pastor, mas isso é subjetivo. Sim, mas nós acreditamos que há uma correspondência. Mas há uma outra forma de ler, e essa forma de ler é uma outra forma de leitura que nós acreditamos que é uma leitura mais interessante, que é uma leitura mais importante. Nós já vimos que é uma leitura o quê? Histórica, que considera as igrejas no seu tempo, na sua geografia, no seu espaço, no seu momento, no século I da era cristã. Há uma outra forma de leitura, que é uma leitura o quê? Profética, que abarca toda a história da igreja, e há uma terceira forma, que é a mais importante, e nós nos preocupamos com essa terceira forma, que é a leitura simbólica de cada uma dessas 7
cartas. E por que ela é mais importante? Porque nós podemos perceber, queridos, que nessas 7 cartas há uma mensagem para a igreja. Nós podemos perceber que nessas 7 cartas há uma mensagem para a igreja, independentemente do tempo e da localização onde essa igreja local ela se encontra. E é interessante também frisar que algumas características que são vistas de maneira muito marcante em etapas, em momentos, em períodos da igreja, essas características, perceba isso com atenção, elas podem se repetir, elas podem voltar a existir, elas podem voltar a serem observadas, mesmo em um tempo em que a característica particular ou peculiar daquele bloco, daquele período da igreja, seja outro. Nós estamos vivendo no último período da igreja. Os irmãos já ouviram isso dezenas e dezenas de vezes, que é um período que corresponde simbolicamente à carta escrita à igreja em Laodiceia. E nós chegaremos logo logo nessa carta, nessa epístola. Mas é importante entender que algumas marcas podem se repetir, não apenas numa igreja local, mas também individualmente. Eis a importância dessa série de mensagens. Eis a importância de nós lermos e fazermos uma interpretação, não meramente histórica, ou não meramente profética, mas principalmente simbólica, porque quando eu leio, eu aprendo com o passado. E quando eu olho para o passado, na experiência da igreja, eu percebo aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso corrigir e como eu poderei avançar na minha carreira, na minha fé cristã. Quantos estão entendendo? Então, quando você olha para essas epístolas, mas qual relação essa carta tem comigo? Qual relação esse texto tem comigo? Sim, pode ter uma relação, desde que você consiga olhar para o passado e aprender com o passado, para que você tenha no passado uma espécie de termômetro em que você possa medir a sua fé, você possa medir a sua experiência com Deus, você possa medir algumas atitudes e comportamentos que você esteja de repente passando ou experimentando e já ocorreram em tempos anteriores. Eis a razão então de nós estarmos estudando novamente essas 7 cartas. E hoje nós iremos ver apenas 2, a carta à igreja em Éfeso e a carta à igreja em Esmirna. Os irmãos perceberam que no início da leitura eu não li toda a carta, porque até mesmo nessa interpretação simbólica nós podemos ter perspectivas simbólicas diferentes. Você pode ler as 7 cartas em uma perspectiva onde você apenas foca e você extrai a verdade de Cristo se apresentando a cada uma dessas 7 igrejas. Você pode ter uma outra perspectiva simbólica e verificar apenas os problemas ou os elogios que Cristo ele tece a cada uma dessas 7 igrejas. Você tem também uma outra perspectiva simbólica que você pode traçar apenas a visão do vencedor. Como vencer essas questões problemáticas? Como vencer esses desafios? Como ser um cristão melhor a partir dessa perspectiva simbólica. E hoje eu quero trazer para o século 21 a realidade de Éfeso na experiência da igreja. Algumas questões negativas, obviamente, mas há algo positivo a ser tratado? Certamente. E também, não apenas de Éfeso, mas também de Esmirna. Eu quero novamente fazer a leitura com os irmãos e a partir dessa nova leitura pontuar ou destacar aquilo que é importante que nós vejamos simbolicamente em cada uma dessas 2 cartas. Perceba, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como
a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ele é um texto, eu confesso a vocês, que em uma primeira leitura, queridos, é um texto de difícil interpretação, porque você lê rapidamente esse texto, você não sabe se é um elogio, porque não há uma repreensão clara, mas quando você prossegue na leitura, você vai entender que, na verdade, é como se fosse um puxão de orelha velado que Cristo está dando a essa igreja. Vocês compreendem? Cristo, ele se aproxima, ele fala ao anjo da igreja, dizendo: eu conheço as suas obras. Vocês trabalham, vocês têm muito labor. Vocês colocam aqueles que a si mesmos se declaram, se dizem apóstolos e acham mentirosos. Mas vocês vão observar que, mesmo dizendo que é uma igreja laborosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, no versículo 3, é dito no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A partir do versículo 4, nós conseguimos aqui um contraponto para entender o que Cristo de fato e realmente quer nos dizer nos versículos 1, 2 e 3. E agora o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas do quê? Das primeiras obras. Espera aí, calma aí. O que Cristo quer dizer? A igreja é uma igreja laborosa? Sim. É uma igreja que produz? É uma igreja que faz? Mas Cristo adverte, Cristo, ele diz à igreja que essa igreja precisa fazer o quê? Se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. E o que nós podemos observar, então, em uma leitura simbólica dessa carta à igreja em Éfeso, que nós podemos trazer para a nossa experiência de igreja do século 21. E perceba o que eu estou dizendo, queridos. Quando eu digo a nossa experiência de igreja do século 21, eu não estou dizendo que você tem essa experiência, a experiência negativa ou a experiência positiva, mas tome como um termômetro você olhar para o passado e como nós identificamos algumas questões hoje e o que eu preciso mudar, melhorar, o que eu vejo na minha vida. Era uma igreja laborosa? Era uma igreja produtiva? Mas o que eu percebo? É uma igreja ativista. Será que é algo parecido com a experiência da igreja do século 20, com a experiência da igreja do século 21? Uma igreja que vive ativamente a fazer muitas e muitas coisas. Será que você já ouviu falar da expressão ativismo religioso alguma vez? Quantos? Todos nós já ouvimos falar sobre o tal do ativismo religioso. E o que é o ativismo religioso? Nada mais é do que aquela proposta que todos na igreja local precisam estar envolvidos externamente com algum ofício, alguma atividade. Porque se você não estiver envolvido ativamente com algum ofício, alguma atividade, você não está servindo na verdade. Mas é uma grande mentira, é um engodo, é um engano que nos legaram. O ativismo religioso ensina que você precisa estar fazendo alguma coisa. Você precisa estar liderando um departamento. Você precisa estar fazendo algum serviço de recepção, de estacionamento, visitando, evangelizando, fazendo alguma coisa, porque se você estiver simplesmente sentado, se você for membro da igreja, membro de banco, como dizem, você não é um cristão muito útil. Mas nós precisamos repensar essa questão. Repensar, porque o ativismo religioso ainda existe em nosso tempo. E o ativismo religioso, queridos, ele alimenta o ego. Há pessoas na igreja que elas são extremamente cativas e escravas do ego. Há um egocentrismo na igreja, que gera disputa, que gera brigas, que gera contendas. Porque a pessoa, ela está ali num departamento X, e ela já está ali há 2 anos, e sabe que
quando acabar o biênio dela, talvez ela não seja reeleita. E o que vai ser da vida dela agora? Porque ela não sabe fazer outra coisa a não ser aquele serviço externo. E qual lição nós temos que aprender? Nós temos que aprender que a obra de Cristo não é, perceba isso, preste atenção, sinônimo de ativismo religioso. Não é. A obra de Cristo, ela é a edificação da igreja. Ela é a edificação da Nova Jerusalém. É a edificação do novo homem. Então não é por aquilo que você faz externamente que você é medido espiritualmente. Não é o quanto você trabalha e elabora externamente que Cristo, ele é visto em você. O crescimento espiritual não pode ser medido de acordo com aquilo que nós fazemos externamente. E essa igreja é uma igreja que nos faz olhar para essa questão do ativismo religioso. Eu sei que você não vai ler na sua Bíblia essa frase, essa expressão, ativismo religioso. E não há uma repreensão, uma exortação clara de Cristo em relação a essa igreja. Mas você pode perceber, quem sabe, por uma aplicação, e aqui eu digo a questão simbólica mesmo, quem sabe o embrião, quem sabe a semente, quem sabe o começo daquilo que poderia algum dia se tornar uma igreja, uma congregação extremamente voltada para o ativismo religioso. E nós precisamos entender isso, queridos, porque na igreja do Senhor sempre há espaço para o trabalho. Sempre há espaço para a cooperação, sempre há espaço para a mutualidade, sempre há espaço para o serviço, mas o nosso grande problema é que nós fomos acostumados, nós fomos empurrar um tipo de visão para nós, que nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser aplaudidos, nós precisamos ser, chancelados pelos aplausos dos outros, porque se eu não sou aplaudido, se eu não sou visto como o melhor cantor, como o melhor pregador, como o melhor isso, como o melhor aquilo outro, aquele que faz, aquele que aparece, então o meu serviço não é aceito. E já parou para pensar que aquele que serve e não é visto, ele está servindo também? Aquele que de repente não é visto pelos irmãos no estacionamento, ele está servindo também? Aquele que está na recepção e os irmãos passam e às vezes nem cumprimento, mas está servindo também. Aqueles que não cantam aqui, aqueles que não pregam, aqueles que não têm uma visibilidade diante da congregação, eles podem e devem servir também. E o nosso coração precisa considerar essa questão, porque eu não sei se de repente você que me escuta hoje é um ativista religioso. De repente você não sabe se o pastor Josué também é um ativista religioso, que só funciona com o combustível dos aplausos, porque o dia que o pastor Josué não for aplaudido, ele vai murchando, vai esmorecendo, e fala, não vou pregar mais não, porque não tem ninguém para me escutar, não tem ninguém para me ver, não tem ninguém para me elogiar, não tem ninguém para dizer quanto que a pregação foi boa, então para que pregar? Eu preciso colocar o meu coração na balança. Mas inclusive você, pastor, principalmente os líderes, os pastores, precisam colocar os seus corações na balança. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é muito fácil cair no ativismo religioso. É muito fácil. É muito fácil. E essa igreja então nos traz essa lição, que nós não podemos ceder, que nós não podemos abraçar o ativismo religioso. Eu quero dar um conselho prático para você, enquanto congregação, enquanto igreja local. Quando vierem as oportunidades para você servir, sirva, mesmo quando essa oportunidade que lhe for ofertada, que lhe for oportunizada, seja uma oportunidade que jamais irão saber que você serviu a igreja, jamais irão saber que você serviu o teu próximo, porque não importa ser visto pelos homens, importa ser visto por Deus. E essa lição deve ser aprendida em nossos corações. E nós temos que ser cautelosos em relação ao ativismo religioso.
Mas é uma igreja, a igreja em Éfeso, que nos ensina não apenas a questão de nós não abraçarmos o ativismo religioso, mas vocês percebem no versículo 2 que era uma igreja que colocava à prova a quem? Versículo 2: aqueles que a si mesmo se diziam o quê? Apóstolos, e não eram, e eram achados mentirosos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são doutos na palavra. Eu digo isso sem querer trazer qualquer tipo de bajulação para os irmãos, mas os irmãos conhecem muito bem as Escrituras. Um apóstolo, ou alguém que se nomeie, se identifique como um apóstolo, ele aparentemente é alguém dotado de conhecimento escriturístico? Ou pelo menos deveria ser? Por favor, não enxergue os apóstolos do século 21, tá bom? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você enxergar os apóstolos do século 21, não vai dar certo. Mas tente enxergar o apóstolo como o missionário, como o enviado, aquele que recebeu a incumbência, que recebeu a responsabilidade de pavimentar, de fundamentar o calçamento para a edificação da igreja do Senhor. Alguém que conhece de Deus, que conhece as Escrituras, que conhece as revelações, que conhece a sã doutrina, alguém que de fato é ortodoxo. Não é aquilo que se espera de um verdadeiro apóstolo, mas você imagine, preste atenção, uma igreja no final do primeiro século, porque João escreve no final do primeiro século, aproximadamente no ano 95, no ano 96 da era cristã, uma igreja que tinha experiência, que tinha expertise em colocar à prova os que se diziam apóstolos, e não eram, e achava esses apóstolos mentirosos. Era uma igreja do ponto de vista teológico, do ponto de vista da verdade, do conhecimento, preparada ou despreparada, na sua opinião? Preparada? Era preparada. É claro que não há nenhuma repreensão nesse sentido, mas eu quero trabalhar na liberdade simbólica do texto. Vocês permitam, por favor, esse trabalhar. Eu disse a vocês que uma leitura exegética não nos dá liberdade de fazermos uma abordagem aqui profética de Apocalipse 2 e 3, internamente falando, mas esse ministério acredita nessa perspectiva. E do ponto de vista simbólico, eu quero trabalhar nessa abordagem, nessa perspectiva, que embora não haja uma repreensão aqui, aqueles que são ortodoxos, mas será que muitas igrejas, será que muitas assembleias e muitas congregações, elas não são assim também? Igrejas ortodoxas, mas que perderam o calor, que perderam a chama, que perderam o fogo do melhor amor, do primeiro amor. E eu fico a pensar, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, acompanhe o meu pensamento. Uma igreja que tem muitas obras, mas não tem as melhores obras, que não tem as primeiras obras, tanto que há uma advertência, sim ou não? É uma igreja ortodoxa, mas que tipo de ortodoxia é essa? Já parou para pensar nisso? Porque se Cristo diz assim, vocês devem se arrepender, pessoal, está errada essa condição de vocês. Vocês têm obras? Têm, mas essas obras que vocês têm não são as melhores obras. Eu digo melhores obras no sentido mesmo da palavra no original grego, porque o primeiro amor nós podemos ler de uma maneira melhor, como o melhor amor, e as primeiras obras nós podemos ler como as melhores obras, porque são obras que são o fruto de um coração imbuído com um combustível, que é o amor. A fé que produz as obras, que por sua vez nasce de um coração que está queimando, que está em chamas pelo verdadeiro amor. Então eu não consigo parar de pensar, quando eu leio essa carta, eu leio essa epístola da igreja em Éfeso, que é uma igreja ortodoxa,
mas ao mesmo tempo é uma igreja que ela não tem as melhores obras, não tem as primeiras obras. Então é uma ortodoxia mecanicista. É uma igreja que tem sabedoria, é uma igreja que tem expertise, é uma igreja que sabe colocar tudo na ponta do lápis, na ponta, sabe ali, explicar as questões, os desdobramentos, mas é uma ortodoxia mecanicista. E nós aprendemos novamente com o passado, nós aprendemos novamente com os tropeços da igreja, ou até mesmo com essa questão simbólica. Nós aprendemos que, embora devamos ser ortodoxos, e eu não estou dizendo o contrário aqui, amém? Embora devamos ser ortodoxos, nós não podemos promover uma ortodoxia mecanicista. Pastor Josué, e o que seria uma ortodoxia mecanicista? É a palavra, é aquela ortodoxia que você sabe explicar tudo, que você é um expert, que você é um mestre nas Escrituras, que você é um professor, mas que não existe relação interior. Não existe, contudo, uma relação de dependência, uma relação vital com a mesma palavra que você consegue expor. Entende a diferença, queridos? Que é possível que existam cristãos que sejam mestres nas Escrituras, que eles saibam explicar muito bem as doutrinas e as verdades, mas aquela verdade é um dogma para ele. Então, portanto, é uma ortodoxia fria, é uma ortodoxia mecânica, é uma palavra que ela pode ser comparada, pode ser assemelhada a uma engrenagem. Uma engrenagem, está tudo no seu devido lugar, está funcionando. Quando você olha um relógio de parede, já viram um relógio de parede? E se você pudesse abrir aquele relógio de parede, e você vê ali aquelas engrenagens todas, aquelas molas, eu não sei qual o nome daquelas peças todas, mas é algo muito impressionante, é algo muito bonito de se ver, de explicar aquilo tudo. Mas o que vale mais? Um coração, uma engrenagem de um relógio? O que é mais forte? O que nos atrai, ou deveria nos atrair mais? Um relógio ou um coração que bombeia sangue, que faz com que o nosso corpo todo seja nutrido, que leva sangue para o nosso cérebro, e oxigênio, e bombeia o sangue pelas outras partes do nosso organismo, e a vitalidade, tudo aquilo que nós precisamos? O que vale mais, na sua opinião? Aquilo que é mecânico ou aquilo que é orgânico? Aquilo que é dogmático ou aquilo que é vital? E nós, infelizmente, podemos cair nessa cilada. Podemos ser aqueles doutores do saber, os grandes conhecedores das verdades do ponto de vista da lei, da letra, mas não temos nenhuma relação. E eu confesso a vocês, queridos, é um dos meus maiores temores nesse ministério. E não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Quando eu falo dessa carta, quando eu falo sobre essa questão, é um dos meus maiores temores, é que nós tenhamos tanta sabedoria, e façamos uma coleção de conhecimento, tudo dividido, sabe, tudo muito bem escrito em um diretório temático de mensagens e temas e versículos, e nós não tenhamos ou nós percamos aquilo que é mais importante, que é a nossa relação com as Escrituras. Porque de repente você não sabe explicar muito bem a doutrina da salvação. Talvez você não saiba explicar muito bem a doutrina da justificação pela fé. Talvez você não consiga explicar muito bem a doutrina da eleição e da predestinação. Mas eu tenho certeza absoluta que, embora eu
ou você não saibamos explicar muito bem essas doutrinas ou outras doutrinas, se nós tivermos no nosso coração a gratidão por sermos salvos, a gratidão por termos sido eleitos, a gratidão por termos sido justificados e vivermos de acordo com essa justificação, e vivermos de acordo com essa salvação, e vivermos de acordo com essa eleição, eu tenho certeza absoluta que esse valor é muito maior do que qualquer tipo de dogmatismo ou ortodoxia mecanicista. Eu abriria mão completamente de ser um mestre ortodoxo mecanicista para ser um simples seguidor. Eu digo simples, não em tom de diminuição, mas um simples seguidor da verdade orgânica, da verdade experiencial do Evangelho, dos apóstolos e das Escrituras, porque é isso que de fato tem valor para nós. Amém? Então Éfeso é uma igreja que nos ensina muito, é uma igreja que nos ensina que enquanto nós estivermos no mundo, e o próprio Cristo diz que nós não somos aqui, nós estamos nessa terra, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso coração não pode ser um coração preso às doutrinas. Pastor, mas que grande heresia é essa que você está falando? Não sabia que você ia ter essa coragem de falar uma heresia tamanha como essa. Não prenda o seu coração nas doutrinas. Não prenda o seu coração nos textos, mas prenda o seu coração em Cristo. Prenda o seu coração no Evangelho. Prenda o seu coração na verdade. Porque se você tem a verdade, e é dito que aquele que tem a verdade, ele é liberto, e conhecereis a verdade vos libertará, ele não será uma presa fácil para os enganos daqueles que se dizem apóstolos, para os falsos apóstolos, para aqueles que são mentirosos. Mas uma outra questão também a ser abordada aqui em Éfeso, que é o abandono do melhor amor, o abandono do primeiro amor. E eu confesso a vocês que eu estava me esforçando para trazer um exemplo prático para a igreja de como explicar o que seria o abandono do melhor amor, o abandono do primeiro amor. Eu me esforcei, eu pensei, e eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir nesse exemplo aquilo que eu quero dizer, ou que o texto de repente ele diz a cada um de nós. Quantos são casados aqui? Levante as mãos. A grande maioria dos irmãos que estão aqui. Vocês se lembram, no início do casamento de vocês, que você marido, ou você esposa, levava café da manhã na cama para o seu amado e para a sua amada? Lá no início do casamento, lá bem no início. De jeito nenhum, nunca tiveram isso. Mas vamos então colocar em hipótese essa situação, ok? Você lembra, pronto, o Cadmo lembra que ele levava café da manhã para a Nayana, há 30 anos atrás, né, Cadmo? Tudo isso não, né, irmão? Um pouquinho a mais. Levava o cafezinho da manhã. Aí eu imagino o Cadmo na cozinha, passando o café, e aí colocava com todo cuidado ali o café, naquela xícara, uma xícara especial, a xícara da Nayana, com o coraçãozinho de fora, eu te amo, aquela coisa toda especial. Limpava a borda da xícara, porque escorria um pouquinho de café, você lembra, Cadmo, ali? Você me contou? E aí sentia o cheiro do café, para saber se estava mesmo gostoso, e preparava a torradinha, colocava ali as frutas, o mel, colocava o queijo, colocava o iogurte, tudo aquilo que ela gosta de comer, e levava o café da manhã, todo final de semana. Mas foi passando um ano, e apenas um exemplo, por favor, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, e o Cadmo continuou a levar o café da manhã para a esposa, para Nayana, mas ele não cheira mais o café, ele não limpa mais a borda direito, ele faz tudo de uma maneira muito artificial, externa, porque é o certo, entre aspas, a se fazer. Existe amor? Sim, existe amor. Não posso dizer que não existe um cuidado. Não posso dizer que não existe um amor. Cristo,
Ele não diz que essa igreja não ama. Ele disse em algum momento que a igreja não ama? Ele diz que a igreja não tem obras? Não, a igreja tem obras. A igreja, ela não tem as primeiras, não tem as melhores, mas ela abandonou o primeiro amor. Mas não significa que ela não tem mais amor. Há um tipo de amor, há uma relação. Imagine então aquele café da manhã de 10 anos depois. Aparentemente, queridos, externamente, aquele café é o mesmo. Aquele café é a mesma comida, naquela bandejinha, na mesma canequinha, que você não quebrou a caneca não, né? Na mesma caneca, é a mesma coisa? Externamente, sim. Externamente, sim. Imagina que assim, ele sempre faça café, pão de queijo, suco de laranja e frutas. E não vai mudar. Externamente é a mesma coisa? Sim. Mas, qual foi a disposição? Qual foi o combustível? Perdeu. Perdeu aquele calor, perdeu o combustível. Então eu comparo esse texto aqui quando Cristo ele fala sobre o abandono. Você abandonou o seu melhor amor. Você abandonou o seu primeiro amor, como essa pobre, essa simples e insignificante metáfora que eu trouxe sobre levar café da manhã para o amado e para a amada. Nós fazemos algumas coisas porque é certo fazer. Nós ofertamos porque é certo ofertar. Nós congregamos porque é certo congregar. Nós fazemos o que mais? Nós cantamos porque é certo cantar. Nós estamos na reunião da igreja porque é certo estar, porque é socialmente aprovado e é aquilo que as pessoas e que a igreja espera de nós. Mas nós não podemos fazer nada na igreja, nós não podemos fazer nada no nosso serviço a Deus, ao próximo, porque é certo, porque você olha para fora e está tudo realmente muito certo. O café é o mesmo, a caneca é a mesma, a comida é a mesma, e você olha para fora e é tudo a mesma coisa, mas não existe motivação no coração chamada amor. Quem entendeu a diferença? Nós precisamos entender essa questão, queridos. Nós estamos no segundo dia do ano, 2 de janeiro de 2019. Quanto que nós precisamos aprender essa lição? Tudo aquilo que você fizer, que você faça, não por aquilo, porque é certo fazer, porque você está acostumado. Não responda, não levante a mão, tá? Mas quantas vezes você já veio à igreja porque você tinha que vir? Quantas vezes você já fez alguma coisa para o serviço a Deus, porque assim, eu estou na escala, sabe, irmã Silvia? Eu preciso vir. Sei que há uma responsabilidade humana, queridos, eu sei que é uma responsabilidade humana. Eu sei que há. Mas nós precisamos ser motivados no nosso coração. O nosso coração precisa arder pela igreja. O nosso coração precisa arder pelo Senhor. O nosso coração precisa arder pela edificação do corpo de Cristo. Porque caso contrário, nós estaremos gradativamente caminhando na mesma direção perniciosa da igreja em Éfeso. Não uma igreja que esquece o melhor amor. Não uma igreja que ela perdeu o primeiro amor. Ela abandona o melhor amor. Ah, pastor, isso não vai acontecer comigo não. Acontece. Do mesmo modo que o nosso casamento, ele pode perder em qualidade, que as nossas relações humanas podem perder em qualidade, porque nós enxergamos aquilo que é certo e fazemos aquilo que externamente eu preciso fazer. A nossa experiência de relação conjugal com Cristo enquanto igreja, enquanto esposa, enquanto noiva, enquanto virgem que aguarda o seu noivo, pode perder também
em qualidade de vida espiritual, porque nós fazemos aquilo que deve ser feito, mas eu não consigo fazer motivado pelo combustível do amor no meu coração. E eu preciso então perguntar a mim mesmo: como está o meu amor para com Cristo? Como está o meu amor para com o serviço cristão? Mas Éfeso é uma igreja que nos ensina um pouco mais, não apenas a questão do ativismo religioso, da ortodoxia mecanicista, ou do abandono do primeiro amor, que é do melhor amor, que são questões negativas que nós podemos vislumbrar nessa carta, mas há um aspecto positivo que eu quero compartilhar, eu quero refletir juntamente com os irmãos nessa noite. Aqui no versículo 6. Tens contudo a teu favor. Percebe que há um contraste, então, aquilo que foi dito anteriormente. Que odeias, algumas versões que diz assim, que não suportas as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há muita discussão a respeito da interpretação do que seriam esses tais de nicolaítas. Não há consenso entre os intérpretes das Escrituras para tratar a respeito dos nicolaítas. Nós assumimos uma posição e uma interpretação muito mais simbólica nesse ministério. E então nós, simbolicamente, nós interpretamos nicolaítas, o Nikos, aquele que está sobre, aquele que está acima do povo. Então é uma igreja que Cristo, ele, a favor dessa igreja, ele diz: vocês não suportam, vocês não toleram, ou vocês odeiam as obras dos nicolaítas, ou seja, daqueles que se colocam acima do povo, que fazem aquela distinção, que fazem aquela divisão na assembleia, que tem o clero, aqueles que são os especialistas na Bíblia, são especialistas em Deus, e aqueles que não são especialistas, que são o quê? Os leigos. Os nicolaítas, eles recebem muitos nomes hoje, no século 21. Quais são os nomes que eles recebem? Apóstolos, pastores, diáconos, presbíteros, missionários, líder do departamento fulano de tal. Não importa o nome que ele receba, porque na verdade o que mais importa, que nós temos que entender, é o tipo de coração que esse nicolaíta possui. O nicolaíta, meu irmão e minha irmã, é aquele que ele acha que ele é o detentor do monopólio da verdade. É o detentor do monopólio da santidade. É o detentor do monopólio da comunhão com Deus. Porque afinal de contas, pensa e diz o nicolaíta, e vocês podem encontrar inúmeros exemplos em vários lugares. Vocês podem ver, comprar livros, ler coisas a respeito de líderes nicolaítas que dizem assim: você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui, levante a mão. Todo mundo quer ser abençoado? Só a irmã quer ser abençoada? Eu quero ser abençoado. Calma aí, irmãos, não é pegadinha não, calma aí. Por enquanto não é, pelo menos a primeira parte. Quem quer ser abençoado aqui? Vocês já são abençoados, amém? Mas aí diz agora o nicolaíta: para você ser abençoado, você precisa vir a mim. Porque quem é o detentor do monopólio da comunhão com Deus? Quem é que tem intimidade com Deus? Quem é o homem que está com a face voltada para Deus e vê Deus praticamente face a face, e é ele que é o intermediário, ele é o mediador praticamente da nova aliança? É o nicolaíta, não é nem Cristo mais, é o nicolaíta, e ele irá promover a sua bênção. Ele é o facilitador. Sabe o facilitador? Aquele que torna possível alguma coisa acontecer, é o nicolaíta. É aquele que é mais santo do que você, porque afinal de contas o seu jejum não é tão poderoso, a sua oração também não é tão poderosa.
E a sua oferta, por maior que seja a sua oferta, irmã Silvia, eu sei que você trouxe 10 mil reais no domingo passado, irmã Silvia. 10 mil reais, colocou aqui no envelope, mas eu preciso que, juntamente com a sua oferta, eu sei que você colocou um bilhete, que você quer ganhar 10 vezes mais, eu sei que você me contou, afinal de contas nós fizemos a campanha dos Nicolaitas aqui no domingo passado, e eu vou orar, eu vou ao monte de Deus, porque eu tenho a intimidade com Deus, e eu vou tocar fogo naquele envelope, com aquele pedido, e depois da minha intercessão, aquele pedido vai ser ouvido e atendido por Deus. Isso acontece muito em inúmeros lugares. E Cristo, ele adverte, na verdade, ele elogia, ele é favorável a essa igreja, dizendo que é uma igreja que ela é contrária às obras dos nicolaítas. Graças a Deus, esse ministério é um ministério que é vacinado em relação às obras dos nicolaítas. Graças a Deus, nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros de fato, mas é um ministério que procura, que busca caminhar com integridade espiritual. Aqueles que receberam de Deus devem entender que se você recebeu algo de Deus, esse algo não é para ser monopólio, não é para ser o seu estandarte, não é para ser a sua moeda de troca, não é para ser a sua melancia que você amarra no seu pescoço e faz de você alguém mais especial e mais bonito do que qualquer pessoa. Se você recebeu uma porção, se você recebeu uma dádiva, um talento da parte de Deus, tudo aquilo que você recebeu de Deus deve ser repartido com a igreja. Então nós temos que entender, queridos, que é um grande perigo as obras dos nicolaítas. E nós precisamos vacinar sempre, ou ter o nosso coração sempre protegido e vacinado contra esse comportamento. Pastor, mas eu não sou líder, não sou pastor, acho que não vou ser pastor, não vou ser cooperador, não vou ser presbítero, não vou ser nada, não vou ser líder de departamento, mas nosso coração precisa estar sempre protegido e guardado em relação às obras dos nicolaítas. E Esmirna, agora nós chegamos em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao passo que Éfeso, ela, do ponto de vista histórico, representa a igreja do primeiro século, Esmirna, do ponto de vista histórico, representa o bloco, representa o momento da igreja no século 2, 3 e 4, ou seja, no segundo, no terceiro e no quarto século, séculos de perseguição, de profunda perseguição da igreja. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa experiência, algo sobre Esmirna. É bem interessante que quando você compara Esmirna com a igreja anterior, a igreja anterior tinha obras? Tinha. Mas que tipo de obras eram? Eram as primeiras obras? Que obras eram? Não eram as primeiras, não eram as melhores. Tanto que Cristo adverte dizendo: arrepende-te e retorna. Volta à prática das primeiras, volta à prática das melhores obras. É uma igreja que tem obras. Esmirna diz, Cristo diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns em prisão,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. É uma igreja que ela tem uma riqueza espiritual. Se você percebe, há uma riqueza espiritual. É uma igreja perseguida durante o segundo, terceiro e quarto séculos. Imagine só, irmãos espoliados, irmãos que foram retirados das suas casas, das suas cidades, das suas famílias, que andavam errantes pelo mundo, mas Cristo se apresenta a essa igreja e diz que é uma igreja rica. É uma igreja que também produz uma riqueza espiritual. É uma igreja que ela contrasta com a igreja que nós veremos posteriormente em outras mensagens, de Laodiceia. E é uma igreja também tentada por Satanás. E eu parei para pensar a respeito da tentação. O que é ser tentado por Satanás aqui? Ser tentado é ser colocado na prisão, porque aqueles irmãos foram colocados na prisão. Dificilmente isso aconteceria conosco no século 21. Nós vivemos em um tempo em que muito difícil isso aconteceria, muito dificilmente isso aconteceria. Mas que tentações de repente viriam contra nós? Será que há tentações que se apresentam a nós hoje no século 21 que são espécies de prisões? Não prisões físicas, literalmente falando, mas outros tipos de prisões. E essa igreja, ela venceu a tentação. Nós também somos convidados a vencer a tentação. Há muitas prisões, queridos, que se apresentam diante dos nossos olhos. São tentações, de repente, a prisão ou a tentação da preguiça espiritual. A prisão ou a tentação do comodismo, daquilo que eu não vou fazer, eu não vou, porque tem outros para fazerem no meu lugar, tem muita gente para fazer isso, para servir, para fazer aquilo outro, porque sempre tem alguém para servir. Aí é o oposto da questão das obras, aquele que ele não precisa, ele não quer fazer, e é uma tentação no nosso coração. E eu digo uma coisa para vocês, eu não quero diminuir o sofrimento dos irmãos dessa igreja local, mas existem algumas tentações do século 21 que são muito mais difíceis de vencer do que as tentações ou do que ser colocado literalmente numa prisão. Porque você é colocado numa prisão, você está atrás das grades, você não pode sair dali, seu corpo está preso. Mas é a prisão da mente, e a prisão do coração, aquela prisão que te faz ser mesquinho, aquela prisão que te faz ser pequeno, aquela prisão que te faz sempre olhar as coisas do mesmo modo, da mesma maneira, e não permite com que você avance. E nós precisamos nos libertar dessas prisões. Pastor, mas como eu faço para me libertar dessa prisão? Não esqueça que você é rico. A igreja de Esmirna, embora ela fosse financeiramente uma igreja pobre, mas ela é louvada pelo Senhor. É uma igreja rica, espiritualmente falando. E nós estamos às vezes aprisionados em nós mesmos, porque nós não conseguimos identificar, não conseguimos ver o que está dentro de nós, no nosso coração, e é muito rico. Então eu convido você nessa noite a ser rico, ainda mais rico espiritualmente, a tomar posse das suas riquezas espirituais. Há uma outra questão que dificilmente nos abala como abalou Esmirna, que é a tribulação, que é a perseguição física, que é ser perseguido fisicamente, mas há outras inúmeras tribulações com as quais nós somos provados. Eu quero ler um texto na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, para estar encerrando essa parte. Vamos voltar um pouquinho para saber o que Paulo fala sobre a tribulação. Independente do tipo de tribulação que nós estejamos vivendo, segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, quero ler do versículo 1
até o versículo 5. Quem achou? Diga achei. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O que são as tribulações? O que são as perseguições ditas aqui no versículo 4? As perseguições e as tribulações são o quê? Uma marca, uma identificação, um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Nós vivemos na era do band-aid. Não sei se você sabia disso. Na era do não me toque, porque eu não posso sofrer nenhum tipo de dano, nenhum tipo de prejuízo. Isso no mundo, isso também na igreja. Na igreja acontece muito. Pessoas que a gente não pode nem comparar, que sofrem um tipo de perseguição ou de tribulação que a igreja sofreu no segundo, no terceiro e no quarto século, mas aquele ventozinho de perseguição, aquele ventozinho de tribulação, e a pessoa já, ela desmorona completamente, fica em ruínas. Nós temos que aprender a ser fortes, queridos. Nós temos que aprender a ser perseverantes. A gente abre mão de Deus, a gente abre mão de tantas coisas importantes e valiosas, porque nós estamos magoados, estamos na nossa cabeça atribulados, porque estamos com problemas, estamos com dificuldades. Dificuldades todos nós iremos ter, no casamento, no serviço, fora daqui, nós sempre teremos alguma dificuldade. A dificuldade só muda de nome e de endereço, mas nós sempre teremos uma tribulação, uma perseguição, alguma dificuldade, mas precisamos ser perseverantes, precisamos ser constantes. E a igreja de Esmirna era uma igreja que passou por tribulações, mas é uma igreja que venceu as tentações e as tribulações. E nós aprendemos, ou devemos aprender com essa igreja, que não importa o tamanho da perseguição, não importa o tamanho da nossa dificuldade, não importa o tamanho do problema ou do sofrimento, nós sempre devemos olhar para Cristo, sempre devemos olhar para aquilo que é superior, olhar para aquilo que é maior, olhar para aquilo que é melhor. Porque a partir do momento que você desvia o seu olhar, desvia sua visão, seu foco de Cristo, meu irmão, você vai focar, você vai mirar na tribulação, no problema, com certeza, não é ser pessimista não, você irá fracassar, eu irei fracassar na minha caminhada, na nossa caminhada cristã, porque eu irei valorizar o meu problema, mas quando eu valorizo a Cristo, quando eu sei que mesmo na tribulação e na dificuldade, eu tenho tempo para clamar a Deus, eu tenho tempo para orar, tenho tempo para pedir socorro, eu tenho tempo para pedir socorro para Cristo, eu aprendo nessa experiência de dor, nessa experiência negativa, que a tribulação, ela é uma escola para mim, que a tribulação é uma oportunidade para que eu cresça e seja um pouco melhor. Nós olhamos para o passado,
Nós vemos Éfeso, nós vemos Esmirna, nós vemos as duas primeiras igrejas que cobrem um período de 4 séculos, mas que simbolicamente elas têm muito a nos dizer. E nós devemos aprender então com essas duas igrejas, que elas são igrejas que estão no mundo, mas elas não pertencem ao mundo. Apesar de alguns problemas de Éfeso, é uma igreja ainda apostólica, é uma igreja ortodoxa, que nós precisamos aprender a ser assim, dessa maneira, a manter a nossa fé, a nossa constância, a nossa coragem, a jamais abandonarmos ou abrirmos mão das melhores obras, do primeiro amor, do melhor amor, a não sermos aqueles cristãos ortodoxos mecanicistas, a não sermos aqueles cristãos que se preocupam e abraçam a religiosidade, o ativismo religioso, a sermos cristãos que têm fé, que têm fervor, mesmo durante a tribulação e a perseguição. Éfeso e Esmirna, a igreja no mundo. Quarta-feira da semana que vem, nós iremos ver mais algumas questões, alguns elementos de outras duas igrejas. As igrejas que seguem ainda no capítulo 2. Nós iremos ver sobre Pérgamo e Tiatira, que não é mais a igreja no mundo, mas é a igreja e o mundo, porque há um casamento. Então a igreja, ela entra em um princípio de derrocada espiritual.